Na nossa casa, todos os nossos movimentos sempre começam com uma oração. Eu convido agora Jane Veloso, presidente da nossa instituição, para fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, mestre amigo de todas as horas, nós lhe agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que temos tido recebido. A cada momento de nossa vida, durante esse percurso que nós temos feito durante esse ano, nós agradecemos toda a generosidade do plano espiritual que nos cobriu de bênçãos, nos intuiu, nos ajudou e fez com que nós pudéssemos chegar a esse dia tão importante quando festejamos os 60 anos de nossa casa e lançamos o livro com a sua história. Que Jesus, nosso mestre querido, fique conosco e que todos possam ter uma noite bastante alegre e agradável, curtindo as histórias da nossa casa. Uma boa noite a todos. Bom, agora vou chamar novamente meu amigo Fernando Leite para fazer mais um pouquinho de spoiler do nosso livro. Fernando, é contigo. Pessoal, para a gente falar um pouquinho mais sobre a Casa sobre a Rocha, o livro do André Marinho, a gente não poderia deixar de agradecer aquelas pessoas que colaboraram com o nosso projeto desde o início. Algumas delas com investimento financeiro, outras investindo o seu tempo nas entrevistas com o André, outras emprestaram seus arquivos pessoais para a gente, para nossas pesquisas, outras tantas nos indicaram pessoas para trabalhar conosco, deram sugestões, suas ideias, e a todas essas pessoas a gente agradece. Agora, na primeira live, eu tinha sugerido para vocês fazerem a listinha de Natal para dar de presente o livro para quem você gosta. Não vai dar tempo para o Natal, mas em janeiro, por que não dar um presente para quem você gosta? Um bom presente todo mundo gosta a qualquer momento, não é? O livro está muito bonito, ele tem um tamanho um pouquinho maior do que o normal, 20 por 25, e tem capa dura. Ele conta a história da nossa casa, com detalhes, e o que a gente quer, na realidade, é a divulgação da história da nossa casa. Então faça a lista de presentes que você gostaria de dar e faça bom proveito. Talvez em janeiro a gente vai fazer uma tarde de autógrafo, quem sabe o André pode autografar o seu exemplar. Ok? Bom proveito, um grande abraço. Estamos aqui de volta para a nossa quinta rodada de bate-papo. E aí, mais ou menos, vocês já estão vendo aqui, eu tenho novos companheiros, né? Eu tenho aqui minha querida Angelina, eu tenho aqui a Ana Mendes, eu tenho aqui Denise, tenho o Alexandre, tenho a Maria Emília, todos trabalhadores super engajados na nossa casa. Mas a gente já está na última rodada de bate-papo, né? E até agora, a gente teve uma primeira rodada que foi a rodada da fofura total, porque eram as jovens senhoras, e foi muito legal, os primeiros tijolos da casa, né, vamos brincar assim, em que elas contaram o início, né, aquele movimento inicial, seja no culto do lar da tia Vera, seja depois nos prédios diferentes que a gente já passou. E nessa rodada aqui, eu queria, já como última, que a gente engatasse com uma mensagem final que vai vir já já, olha o spoiler aí, mas eu queria que a gente falasse um pouco desse momento, desses últimos anos que a casa tem vivido. E aí, Denise, eu vou começar contigo. Porque na rodada primeira, com as jovens senhoras, elas falaram muito do bazar, né, da atividade de bazar, que se não foi a primeira, foi uma das primeiras a dar uma sustentação financeira, né, do bazar. Vieram e continua vindo muito recurso para casa. Como é que é essa atividade hoje? Fala um pouquinho para a gente, Denise. Como é que você se encaixa nisso? Como é que você vê essa tarefa? Enfim. Eu vejo essa tarefa com muita gratidão, né, em primeiro lugar. A gratidão aos doadores, né, as pessoas que doam as coisas para o Rita, né, e muitas vezes nós temos doadores que nem sempre são da casa, tem doadores que não são frequentadores. Assim? Né? Além dos frequentadores, tem os doadores que não são frequentadores, e que sem essa doação, né, sem esse desprendimento das pessoas, né, que já estão entendendo
que tem que desapegar realmente, né? Desapega. E a gente faz um trabalho muito bacana, como você disse, que ajuda muito nesse sustento da casa, né? Mas também tem todo um trabalho social aí da reciclagem, né? Que as pessoas compram coisas lá muito boas, né? Que poderiam ter sido jogadas fora, né? Sim. E que está contribuindo, inclusive, com o meio ambiente, né? E esse trabalho todo é muito bacana, assim, é muito, muito gratificante fazer parte disso. Muitas vezes tem uma parte pesada do trabalho. A separação de tudo aquilo. Isso, é uma parte pesada, é um trabalho braçal pesado. Mas, assim, temos voluntários e funcionários maravilhosos. E né? como uma você chegou nessa tarefa? Eu comecei, vai fazer 13 anos que eu estou na 13. casa. E eu assisti uma palestra. Nessa palestra que eu assisti, foi até da Maria Regina, me lembro direitinho. Maria Regina de Agostinho. Isso. Aí anunciaram que estavam precisando de trabalhador no bazar. E eu estava frequentando a casa há 30 dias só, e aí fui e me inscrevi lá para o trabalho e estou até hoje, né? Vou fazer 13 anos. Né? Onde que é o nosso endereço hoje? Visconde de Pirajá, 180. Nós temos 2 lojas, loja I e loja D, que inclusive a Ana, né, junto comigo, alugamos a outra loja, né, Ana? Quando eu digo nós, de Pirajá, 180, loja I e loja D. Como eu digo nós, é a casa, né? Mas nós fizemos todo esse trabalho de... A casa somos todos nós, mas ela precisa de pessoas Sim, na ali época, que assumam na época, a tarefa. A Ana estava nessa função, né? E me ajudou muito, né? Nós conseguimos fazer uma inauguração dessa segunda loja e que deu super certo, está até hoje dando certo. E o nosso trabalho vai além de Ipanema, né? A gente tem o trabalho da separação para as roupas, para as quentinhas, né? Para o trabalho dos moradores em situação de rua. Sim. O Alexandre às vezes me manda mensagem, Denise, estou precisando de uma mochila, um tênis 42 para um senhor que está precisando muito, porque às vezes tem uma pessoa na rua que vai procurar um emprego. Sim. Então precisa de uma roupa, e o Alexandre manda mensagem, aí a gente separa, fora que a gente separa para a Isabel, separa para o Alexandre, para a quentinha em geral, né? Tem o Bazar da Rocinha, que a prioridade lá são roupas infantis, de roupa de cama, mesa e banho, que é a maior necessidade na comunidade. Então, assim, e fora os nossos clientes, que já viraram amigos, e aqueles que vão lá só para receber energia. Eles chegam lá, às vezes, e falam assim, eu vim aqui só para receber energia daqui, porque eu entro aqui, eu me sinto muito bem. Tem vários que vão e falam isso. Então, é um trabalho muito amplo, né? Muito legal. Realmente é muito bacana. Fraterno. Tem atendimento fraterno. E a gente tem uma voluntária que, inclusive, hoje faz 92 anos, a Eniviana, e trabalha com a gente ainda. Eniviana. Irmã da Silene, e ela trabalha lá. A Silene estava aqui. Ela trabalha às terças-feiras, de 13 às 17, de pé, o tempo todo lá, com 92. Pois assim. aí você está falando, você falou, a gente tem a loja, essas lojas são nossas. Não, são alugadas. Não, acho que a Ana vai poder falar disso. Pois é, porque... Não vou dar spoiler da Ana. Por que eu estou perguntando se são nossas ou se são alugadas? Porque até agora, as pessoas que vieram aqui falaram 2 números que talvez quem está em casa assistindo não deve conectar. Falaram muito. O 1079, o 1079. Depois o 1212, o 1212. 1079 e 1212 é o número dos prédios que nós alugamos, né? Primeiro na Ataúfo de Paiva, 1079, e 1212 era na... San Martín. San Martín. Mas era alugado. Era alugado. E eu lembro, Ana, a nossa angústia, né? Porque esse também era um desejo da tia Vera, que a gente conseguisse ter uma sede própria. E hoje a gente tem. E você, à época, teve um papel muito importante. Você trabalhava na direção, lá na parte financeira, na parte administrativa. Lembra um pouquinho. Eu falei que a gente ia falar do atual, mas a nossa casa só existe hoje atualmente graças a esse movimento. Então isso é atual. Lembra um pouquinho como é que foi esse negócio? Olha, no 1079, na Ataúfo de Paiva, 1079, a gente era propriedade da gente 3 salas no 8º andar. E a gente alugava mais algumas, já não me lembro mais quantas. Eram 8 por andar, eu acho que a gente tinha pelo menos 7 alugados. Sim. Acho que só tinha um dentista lá que não era da gente. E nesse entusiasmo a gente queria comprar mais sala. Vamos comprar mais sala. E querendo comprar mais sala. E o Rita crescendo, a fila do elevador lá embaixo. Eu lembro disso. Dia de curso, então, era uma loucura. Aí os médicos começaram a reclamar, todo mundo começou a reclamar.
E a gente não desistia, até que apareceu numa segunda-feira um oficial de justiça e fechou a casa. Né? Eu lembro. Pois é. E aí isso foi numa segunda-feira e naquela mesma semana, não me lembro nem mais qual foi o dia, a gente assinou um contrato do 1212. De aluguel também. De aluguel. De aluguel. É, A angústia continuava. a angústia continuava, né? Porque lá a gente só tinha 3 salas. E o 1212, a gente alugou, era um valor alto. Eu me lembro que era difícil da gente juntar o dinheiro, foi uma preocupação danada. Mas foi um preparo para a gente trabalhar na vertical. Porque quando era o andar, o 8º andar, era horizontal, era muito mais fácil Sim. de ser administrado. E o 1212 foi uma grande lição para isso, tá? E aí a gente viu que não dava para ficar, que tinha mesmo que comprar uma sede. Conseguimos a casa em março, no início de março, alguém ligou que tinha uma casa no Leblon à venda. A gente foi lá ver, era um curso de inglês, a gente chegou, a casa estava bem estragadinha. Era um prédio branco de janela azul. Era um prédio azul de janela branca. Eu inverti. Um prédio azul de janela branca. Tá? Na rua Almirante Guilhem. E era um dinheirão. E a gente, como é que a gente vai conseguir? Ah, vamos conseguir, não quero nem saber, vamos conseguir. Vendemos as três salas que a gente tinha no 1079. Que a gente ainda tinha. Vendemos a loja do Bazar, por isso que até hoje a loja sim. é alugada, tá? E, bom, compramos a casa. Aí faltava construir. Compramos o terreno. Compramos a casa e tivemos que construir o terreno, porque a gente derrubou tudo. Para a compra da casa, houve muita ajuda. Eram as pessoas, as senhorinhas todas que amavam aquela casa e os outros frequentadores, emprestando joia, dando dinheiro, era tudo, gente. Era muita coisa para o bazar, coisa para rifa, enfim. A gente pegava joias, às vezes eram doadas, às vezes era emprestada para a gente calcionar na Caixa Econômica. E aí a gente pegava o dinheiro e pegava aquela calção, vendia para um cara de ouro que se quisesse ir lá e levantava, enfim. Lutamos pra caramba, mas conseguimos comprar a casa. E hoje a gente tem a nossa casa. Hoje a gente tem a nossa casa, mas faltou a construção, né? A gente construiu o terreno. Eu me lembro que tinha mensalmente lá o balanço, quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que está devendo. Tinha que prestar conta, né? E aí, na construção, a gente... Tijolinho. A campanha do tijolinho. Eu me lembro que eu ia para as reuniões públicas e falava que meu nome mudou. É Ana Maria Pires na mão. Pires e aí na mão. saí catando, né? E foi assim, uma resposta danada. E a gente tem que ter uma gratidão enorme, porque nessa corrida pelo dinheiro, foi um frequentador que nos emprestou mais da metade do valor da construção, que foi o Mesadri, tá? Uhum. E Oswaldo Mesadri, ele morreu há não me lembro agora que ano que ele morreu. Tem no livro. Tem no livro. Eu pesquisei quando ele morreu. E o filho dele ficou tão feliz porque o nome dele apareceu no livro, que ofereceu mais dinheiro, tá? Se a gente quiser comprar a loja do Bazar, De volta. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda, tá? É isso. E hoje a gente tem uma casa. Hoje a gente tem uma casa, não paga mais aluguel. Não pagamos mais aluguel. E a gente então tem um pouso, certo? E aí nessa casa, a gente tem uma série de atividades, né? A gente, nesse bate-papo de hoje, a gente está expandindo para mostrar que somos muito mais do que o prédio ali do Rito e temos muito mais atividades diversas. Porém, ali tem também, né, não só ali, mas espalhado pelas casas de uma forma geral, pelos nossos espaços de uma forma geral, tem conectado também as tarefas mediúnicas, né? Angelina, Maria Emília, e a casa sempre zelou e sempre cuidou muito, né? Com muita dedicação, com muita atenção, com muito estudo das tarefas mediúnicas. Mas o que eu queria perguntar para vocês é que todas as nossas tarefas eram tarefas presenciais. Né? O passe-tratamento, as reuniões de desobsessão, os estudos, e a gente está numa pandemia. Agora, com as vacinas, está se aproximando da normalidade. Mas como é que a casa se estruturou nessas questões, principalmente nas tarefas mediúnicas, nesse período de pandemia? Quem começa? Nós tivemos que nos reestruturar, né? Trabalho de presencial para fazermos um outro aprendizado com relação a cada um de nós e sempre
preservando e cuidando bem dos médiuns, né? Porque a nossa, sabe que médium, quando fica fora do trabalho, da tarefa, fica né? Tem lá suas questões. Então, sempre preservando, e o cuidado da coordenação mediúnica foi muito com relação a eles. Então, nós tivemos que aprender a fazer de uma outra forma, né? O trabalho todo de irradiação, que a Angelina depois pode falar bastante. Do passo de tratamento, nós tivemos que nos reestruturar. O passo de tratamento continua? Continua. Os 3 horários continua. Nós temos uma seleção de nomes e aprendemos a fazer a irradiação para a casa, direcionando para o endereço. Alexandre trabalha comigo, é da minha cabine. Nós trabalhamos no passo de tratamento. No passo de tratamento. Então, essa reestruturação foi... O ano passado, nós começamos só com a parte toda da irradiação, o aprendizado de como íamos fazer. E este ano nós mudamos bastante com relação a isso. Passamos a selecionar nomes, endereços, e aí fazer esse tipo de atendimento. E o trabalho tem sido muito bom, a resposta muito boa. E você, Angelina, o que você me conta disso? Como é que você olha essas questões? Olha, foi um aprendizado geral. Todos nós precisamos ampliar nossos horizontes, né? E como médium, nós todos fomos convidados a ampliar as nossas possibilidades, a nossa sensibilidade, a nossa percepção. E eu acho que foi muito importante nesse sentido. Houve um aprofundamento da percepção, do entendimento da real natureza do trabalho. A sensibilidade. Então, não é só... o cuidado foi com os médiuns, sim, mas o cuidado também foi em atender o outro. Atender as pessoas. Porque a função da mediunidade com Jesus na nossa casa é levar ao outro pelo menos um alívio. Né? E isso não foi interrompido. A casa conseguiu manter todo esse tempo, esse auxílio, esse alento, essa sustentação. Como eu disse, são para os dois. Para aqueles que estão pedindo ajuda à casa, que continuaram, e para os médiuns. Talvez tenha também. até aumentado esse número. Aumentou muito devido à situação que foi desestruturante para muitas pessoas. Legal, Né? legal. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você trabalha na questão da irradiação. E do passe de todos tratamento. nós. Trabalho nas duas. Nós temos 11 irradiações que foram mantidas nesse 11 período. horários de irradiação. 11 grupos de irradiações com finalidades específicas. Por exemplo, eu trabalho na irradiação de crianças e jovens, fora os 3 horários de passe de tratamento que a Maria Emília falou. Ou seja, mediunicamente nós não ficamos descobertos. Não. Só com o que nós realmente paramos foi o atendimento ao espírito sofredor. Sim. Né? Sim. A mesa mediúnica parou. E sempre levando em consideração, Gustavo, porque nós médios, para ajudarmos, nós temos que estar equilibrados. Não, sim, né? sim. Então, nesse movimento, a gente teve o cuidado primeiro ano passado foi exatamente com os médios e esse aprendizado. Legal. Agora, eu deixei por último, de propósito, meu amigo Alexandre. Por quê? Porque a casa, ela completou uma das tarefas da casa, que é uma tarefa que eu ajudei lá no iniciozinho, participei do iniciozinho, completou 30 anos ou até mais. Em 7 de outubro desse ano. 30? 30 anos. 7 de outubro? 7 de outubro. Eu estou me referindo ao grupo das quentinhas. Isso. Né? E você é o representante nesse nosso bate-papo de hoje dessa tarefa. Fala um pouquinho dela. Eu me lembro lá no início, um grupo de umas 8 pessoas, eu estava no meio dessa daí, na casa da Lígia, ela recebeu uma comunicação mediúnica de uma pessoa que tinha desencarnado em condição de rua, e ela falando sobre... Como é que está essa tarefa hoje? Essa tarefa se expandiu, né? Ela começou em apenas um grupo, depois se expandiu com a ajuda de outros companheiros para quarta-feira, depois abriu-se mais um grupo na quinta-feira e hoje também tem uma extensão no dia de sábado. Né? Então a gente entrega segunda, quarta e sábado.
tá? Atualmente, esses 3 dias, né? É um trabalho que faz conexões também com outros trabalhos da casa, como a Denise citou, com o bazar. Também está presente o aspecto mediúnico, né, no trabalho, além do aspecto assistencial que caracteriza o trabalho das quentinhas, né? E também tem mantém o aspecto da casa, da nossa casa, que é de acolher. A quentinha também acolhe muitas das pessoas que chegam à nossa casa, né, que através das reuniões mediúnicas, através do acolhimento fraterno, buscam a possibilidade de um trabalho social, né? Então a gente tem essa perspectiva, né, que foi crescendo. Nessa época de pandemia nós tivemos 2 intervalos, mas prosseguimos, né, guardando as orientações sanitárias, prosseguimos com o trabalho assistencial. Então hoje a gente tem 3 dias de tarefa. Hoje nós temos 3 dias de tarefa. E novos companheiros do Grupo Francisco de Assis. Eu chamo quentinha, mas o nome correto é Grupo Francisco de Assis, de entrega de quentinhas. E sempre aberto a novos companheiros, novos trabalhadores. Sempre aberto a novos trabalhadores e conectados, como falei, com os outros setores da casa. Muitos companheiros passaram por essa tarefa. Eu lembro de vários. A Leonor Capeluto coordenou essa tarefa. Isso. Lá atrás, no início, eu acho que foi os Arthur e a Ângela Queiroz. Ana Dalmonte também. Ana e Paulo Dalmonte. Levavam a filha. Ângela Queiroz. Isso. Ana Paula, isso. Tá. Eles foram os trabalhadores da primeira hora. Eles foram os trabalhades da primeira hora, legal. São 2 grupos de trabalho, né, na quentinha? Quem faz a comida e quem serve. Sim, a Ana lembrou bem. Nós somos, cada dia tem 2 grupos. O grupo que prepara o alimento, a equipe da cozinha, constituída por senhoras, e o grupo que vai à noite, então, embalar esse alimento e ir distribuindo com água e roupa oferecido pelo bazar no centro da cidade. E a preparação desses alimentos é em Botafogo. Hoje nós ocupamos uma casa situada numa vila em Botafogo. Uma vila em Botafogo. Tá? Isso. Bom, agradeço a vocês por esse papo tão agradável. A gente está chegando ao final desse nosso segundo encontro, né? O primeiro foi lá em outubro, agora a gente está tendo o segundo. Mas não acabou ainda não. Eu vou agora, então, chamar os nossos convidados muito especiais, muito queridos, trabalhadores da nossa casa, que vão fazer a mensagem de encerramento desse nosso bate-papo de hoje. A Cristina Costa e o Márcio Lamha. Eu deixo vocês com um abraço e um beijo muito carinhoso e até a próxima. Certamente, ou provavelmente, teremos uma noite de autógrafos no lançamento do livro. Vamos combinar isso aí com o César, com o Fernando, com o André, e a casa vai divulgar oportunamente. Um abraço a todos e fiquemos em paz. Boa noite a todos. É um prazer, é uma honra a gente ter sido, né, eu e Cris, convidados para fazer esse fechamento dessa comemoração, os 60 anos da nossa casa. E aí a gente conversou um pouco, batemos um pouco um papo sobre como é que a gente faria esse encerramento. E a Cris recebeu recentemente uma mensagem psicografada de um espírito que está frequentando a nossa casa. Então, a gente optou por ela ler essa mensagem, conversar um pouquinho sobre ela e depois eu também terminar com uma mensagem de um espírito muito querido nosso, Antônio de Aquino, que também fala da importância da vivência dentro de uma casa espírita. Então, a Cris vai ler aí a mensagem que ela recebeu. A gente vai conversar um pouquinho depois sobre ela. Depois eu leio a mensagem aqui e a gente faz o fechamento. Essa mensagem foi no dia 13 de outubro desse ano. O espírito de Horácio, como ele assina, ele diz o seguinte: cheguei àquela casa em condições internas muito precárias. Havia passado tempo sem fim, roído de dor e revolta pelos acontecimentos que haviam transformado completamente o meu destino. Destilava ódio e desejo de vingança na direção daqueles que eu julgava serem os meus algozes,
e me consumia nessa atmosfera doentia indefinidamente. Em determinado momento, a providência divina achou por bem dar um basta aos meus desatinos e fui atraído para a casa de Maria, aparentemente contra a minha vontade. Me debati, protestei, chegando até mesmo a atitudes de desrespeito a tudo e todos ali, que pacientemente relevavam a minha condição infeliz e continuavam firmes nas boas vibrações na minha direção. Hoje compreendo que me encontrava ralado de dor e despeito pela perda de um grande amor e queria punir a todos pela minha, assim eu a chamava na época, desdita. Compreendo também que fui atraído à casa porque no fundo estava cansado de sofrer e ali encontrei um porto seguro que muito devagarinho foi juntando os cacos de quem eu era, me mostrando a possibilidade da reconstrução de mim mesmo. Como eu, somos muitos do lado de cá e do vosso lado também. Histórias de dor e de desacertos, de ilusão acerca de si mesmos, que foram todas carinhosamente pensadas por suaves mãos, incansáveis no servir. E, à medida em que nos devolviam a nós mesmos, passamos do respeito à gratidão por todos os que labutam ali, nos dois planos da vida, visível e invisível, nas palavras de vocês. Nesses dias felizes, quando vocês se agitam a comemorar a trajetória dessa obra, nós, do lado de cá, os resgatados da dor, dos enganos e das misérias da alma, celebramos junto a todos vocês também. Somos o resultado prático e vivo dos pequenos esforços de cada um na busca de si mesmos e do alinhamento com a nossa verdadeira essência, que é de Deus. Acompanhamos vossos desafios, nos preocupamos com vossas lágrimas, nos estimulamos com vossa determinação em prosseguir, mesmo no exaurir de vossas forças. Percebemos vossas lutas mais íntimas e profundas e buscamos oferecer nosso singelo apoio no aprendizado do dar e receber, dentro de nossas limitações. E assim temos caminhado graças à intervenção bondosa e misericordiosa de nossa Mãe Maior, Maria, que dos reinos celestes vela e cuida de todos nós. Bendito seja o lar que acolhe corações perdidos de dor. Bendita seja a casa que abraça aqueles que ali chegam, atendidos e tarefeiros, entrelaçados pela desdita e pelos equívocos na jornada da vida. Bendita seja a casa de Maria. Nós que aqui estamos, testemunhas do poder que o amor de Deus tem sobre a vida de cada um de nós, nos irmanamos a vós na alegria da tarefa que se desdobra ao infinito. O que é do bem sempre prospera, dentro e fora de nós. Permaneçamos fiéis aos propósitos que nos unem, servir para sermos cada vez melhores servidores do Cristo e prosseguir sempre. Maria, com seu incomensurável amor de mãe, vela por todos nós. Obrigado. A mensagem tocou muito, né? Porque ela é a realidade da nossa casa. Nossa casa é uma casa de acolhimento. Há 60 anos ela acolhe. Acho que eu sou testemunha disso, pessoal. É a minha casa, é a casa onde eu fui acolhido. É a casa onde tantos nós somos devedores. E aí eu separei uma mensagem que aqueles por acaso da vida caem na mão da gente, de Antônio de Aquino, pela mediunidade do nosso queridíssimo amigo Altivo Panfiro.
E é só um trechinho, não vou ler a mensagem toda, porque esse trecho marcou muito. A grandeza de Jesus na casa espírita mede-se pela transformação moral que ela consegue apresentar, dar e construir àqueles que a frequentam. Acho que isso diz tudo, né? A mensagem fala isso. É a transformação. Kardec, lá na Lei do Trabalho, ele fala que se a sociedade desse a mesma importância que dá à educação intelectual, à educação moral, nós seríamos uma sociedade completamente transformada. E essa é a finalidade de uma instituição que trabalha em nome de Jesus. Essa é a finalidade da nossa instituição. É oferecer a oportunidade de reflexão dos valores que a gente usa para se guiar nas nossas escolhas, muitas vezes valores como o nosso companheiro aqui falou, extremamente equivocados, e chega sofrido, e chega revoltado, mas acaba percebendo que a dor e o sofrimento, na realidade, são formas, né, que a lei encontra para que a gente possa, em algum momento, ser socorrido. É assim que eu penso, Cris. O que você acha aí? Eu estava me lembrando de uma figura da mitologia grega chamado Quiron. Quiron era um centauro que, numa batalha de centauros, naquela época, ele se feriu e era uma ferida que não se curava. Ele tentou encontrar remédio ou alguma coisa que pudesse fechar a sua ferida e ela nunca se fechava. Então, de tanto ele pesquisar ervas, ungüentos, tudo que ele podia ter acesso, ele buscava pesquisar para fechar a sua própria ferida, ele foi se tornando assim um expert em curar feridas. Então as pessoas que tinham as suas feridas o procuravam e ele conseguia curar a ferida de cada pessoa que chegava para ele, mas a dele nunca fechava. Então ele é conhecido na mitologia grega como o curador ferido. De alguma forma, se a gente puder comparar, cada um de nós não deixa de ter ainda as suas feridas abertas, cada um de nós está buscando uma forma de ir cicatrizando essas dores da alma que todos nós temos, e isso vale para os dois planos da vida, tanto nós encarnados quanto os desencarnados, e a casa espírita é um lugar onde isso pode ir devagarinho sendo restabelecido, o equilíbrio, a saúde vai sendo restabelecido a pouco e pouco. Então esse é o nosso papel. A gente sabe da nossa dificuldade, das nossas limitações, mas nós queremos ficar melhores. E esse desejo de ficar melhor é o que nos movimenta para frente e é possível então contar uma história de 60 anos. Essa história de 60 anos se baseia nessa vontade de ficar melhor. E aí a gente tem o infinito para poder ir continuando esse processo de autocura, e na medida em que eu procuro me melhorar, eu auxilio aquele que chega, às vezes, numa condição muito precária, como esse espírito aqui se apresentou, e aos pouquinhos ele foi vendo que era possível ele ser devolvido a si mesmo. Essa é a grande tarefa da Casa Espírita, devolver a cada um de nós a nós mesmos. É isso aí. O que a gente só pode fazer é agradecer e muito a Maria de Nazaré por nos acolher, agradecer essa casa aberta, 60 anos, a caminho dos 100, e quem sabe nos 100 a gente está aqui junto, fazendo também o encerramento, tá? Obrigado a todos, tá? Espero que cada um de vocês possa ter aproveitado tudo aquilo que foi dito pelos nossos companheiros das diversas atividades da casa, conhecendo melhor a nossa casa. O livro está aqui, A Casa sobre a Rocha,
Aí a gente se encontra lá na casa de Maria de Nazaré, no Rita de Cássia, na Rocinha. A gente vai se esbarrando por aí. Tá? Foi um prazer estar aqui. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pela honra, né, de termos sido convidados para fazer esse fechamento. Uma boa noite a todos. Boa noite.